começou a gravar, eu acho. Sim, estamos gravando. Espero que depois o vídeo esteja disponível. E então, vamos começar com as dúvidas. Essa aula, se eu não estiver confuso, o que foi combinado é que nós iríamos tirar dúvidas das listas 1 e 2. Não foi isso, senhoras? Isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar dúvida das listas 1 e 2, mas aí, terminando isso, alguém quiser fazer outras perguntas, outras dúvidas, a gente tira também, evidentemente. Então vamos começar, vamos pela ordem. Apesar dela ser mais longa, a lista 2, pelo que se eu não estiver confuso, é bem mais curtinha. Vamos começar pela lista 2 ou pela lista 1? O que vocês acham? Pode ser pela lista 1? Então tá, vamos pela lista 1 na ordem. A lista 1 tem três. Lista 1, a gente tem 3 tipos de exercício. Permita abrir aqui o quadro. Estamos falando da lista 1 então. São 2 tipos deles, são do Menkel, e acho que tem algumas questões adicionais na lista 1, não tem? Lista 1. Estou querendo achar que é o capítulo 10 do Menkel. Desculpa, tem um negócio aqui que eu quero já abrir aqui no glorioso Firefox, deixar aqui a minha vista. Ensino, economia internacional. Na verdade, estou vendo aqui lista de exercícios. Eu vou aproveitar e perguntar umas coisas para vocês. Todo semestre tem 2 ou 3 alunos que me procuram para dizer que a lista não está no website. Eu sempre achei que isso aqui ficava claro que era para pegar do Menkel. Não fica claro, não? Eu acho que as pessoas veem um PDF e dizem, não, só tem ali. A lista 2 é só o que seria questão adicional, né? Não tem a lista 1, não. Tá lá, né? Acho que dá para ver, né? O que vocês acham? Eu preciso ser mais claro. Dá para entender? Eu agradeceria um comentário. Eu acho que tá, professor. Dá pra entender sim. É que eu acho que as pessoas. Não, acho que no meio já dizer, o comentário é que só veio a lista 2 no PDF, não tem a lista. Ou até, por exemplo, vão dizer que algum capítulo. Não, mas todos têm questão adicional, né? Mas reclamo que a lista 1 está incompleta, alguma coisa assim, mas tudo bem. Vamos voltar agora aqui para aquilo que nos interessa. Vamos ler essas questões para revisão. Alguém quer fazer uma pergunta sobre. Deixa eu aumentar isso aqui. Pronto. Alguém quer fazer uma pergunta sobre essas aqui? Acho que não, então vamos em frente. Não, professor. Sobre essa aqui, a segunda, problemas e aplicações, essas mais compridas do Menkel. Professor, eu queria fazer pergunta, só que, tipo, é da questões para revisão, só que, tipo, era uma que você não colocou na lista. Aí eu espero no final para te perguntar. Eu pediria assim, vamos deixar para o final. Você está dizendo que tem alguma que você resolveu uma dessas, que não era uma dessas. Isso. Vamos deixar para o final, que é assim, vamos focar naquela que eu passei, tá? Mas certamente a gente pode discutir no fim. Pode ser, Fernanda? Claro. Tá. Então, esses problemas e aplicações, ninguém pediu nada. Então, nas questões adicionais, alguém quer pedir alguma coisa da lista 1? Ué? Ninguém mais vai fazer. Uau! Lista 1, então, assim, gente, só para não ter dúvida. Para vocês que estão aqui, são acho que 5 alunos. Perdão, alguém mais quer admitir, o Rodrigo. Admitimos as alunos. Gente, então a lista 1, a princípio, a gente encerrou. Se ninguém vai pedir para eu resolver uma questão ou discutir. Na verdade, eu quero que você resolva essa primeira de questões adicionais, por favor. Você precisa ser menos tímida, Fernanda. Se manifeste com mais velocidade na próxima dúvida, tá? Você pediu para eu resolver a questão 1. É isso? Isso. Tá. Então a gente vai fazer aqui o seguinte. Com a pandemia eu aprendi algumas coisas. Dá para, por exemplo, copiar e colar isso aqui no meu quadro. Cadê o meu quadro? Tá aqui. Aí eu posso puxar isso aqui para baixo, editar, colar. Ok. Então é isso aqui. Então, isso aí, vou dar a resposta um pouco mais longa do que necessário. Que basicamente, uma coisa é você ver a resposta pronta, né? Outra coisa é você entender da onde a essência da solução,
e algumas outras pontos, que, por exemplo, como uma pessoa teve a ideia para a solução, mas aqui no caso, só para isso aqui essa questão gira em torno daquelas identidades que aparecem nas notas de aula. Eu vou abrir aqui. Então, peraí. Files, não, aqui, RI, notas. Deixa eu abrir, até eu deixar, já vou abrir aqui, desculpa, vou abrir meu leitor de PDF. O tópico 1. A gente vai precisar dele, certamente. E vou abrir o tópico 2. Tá, a gente vai focar no tópico 1, que é o que a gente está neste momento. E agora aqui eu vou... Acho que aqui Ctrl mais funciona. O zoom está em 200%. Isso, 200% usualmente funciona bem. Basicamente, a dita questão, gente, Fernanda, envolve usar essa sisteminha, essa lista de equações com o número 10, que está aparecendo um pouco antes da metade do quadro. Tá vendo? É isso. Basicamente, tem que jogando, dado a informação que tem, qual é a variável que você pode achar usando essa informação que aqui está. Inclusive aqui tem 1, 2, 3, 4 equações, né? Então a gente pode ter 4 incógnitas. E quando se a gente olhar aqui para o exercício, eu peço 1, 2, 3, 4, 5 variáveis, mas tem um truque, que este aqui, o SE, é igual ao SCC com sinal invertido. Aí não aparece ali nessa lista. Então, na prática, eu estou pedindo 4... Estou dizendo, há 4 incógnitas. E as equações que você tem que usar são essas 4 equações que estão aqui. A ideia geral está clara, Fernanda? Sim. Tá. Então, eu vou também, gente, desculpe, abrir aqui não é aqui. Nesse outro folder. Não. Esse aqui, que está em notas de aula, quero vir para cá, listas. Eu vou abrir já vou abrir a lista 2, que a gente vai precisar dela também. Mais à frente, por enquanto deixar aqui e vou abrir também os gabaritos. Tá? Que aí a gente fica aqui com o gabarito. Então, voltar para cá. Então, agora eu vou tentar fazer sem olhar para as equações, né? Eu dou PIB, consumo, investimento, X menos M, dou SP, peço os valores de G. Aqui, lembrando que Y é o PIB. Uma identidade importante, que provavelmente nós vamos ter que usar aqui, é essa aqui. Então vamos ver. O PIB está dado ali. O C está dado aqui. Também está dado no enunciado. O I está dado. O G é uma das incógnitas. E eu tenho o valor da diferença X menos M. Então, com esta equação aqui, os valores que ali estão, eu posso identificar o valor de G. Então, eu vou ter 400. Aqui eu peço desculpas, que eu tenho a impressão que minha letra fica um pouco pior do que no quadro. No mundo real, que já não é uma letra muito boa. 300 mais 50, mais G, que é a nossa incógnita, mais a diferença X menos M. Então, se eu não tiver confuso, isso dá 400 é igual a 350 menos 330 mais G. Conclusão, G tem que ser 70. Permito-me conferir aqui no gabarito. G igual a 70. Até eu disse aqui, usa tal igualdade. Pensei que só tivesse dado o número. G igual a 70. Tá? Uma pergunta até aqui? Então agora a gente precisa também da poupança externa. Foi pedido agora. Vamos ver se isso aqui vai resolver. O que eu tenho em mente. Que tem uma identidade que diz que o investimento é igual à poupança privada, mais a poupança do governo, mais a poupança externa.
O O investimento. professor, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Na prova, a gente tem que ter em mente essas fórmulas decoradas, né? Tem que saber as fórmulas, a gente não pode consultar, não. Tá bom. Tá? O investimento, a gente já tem a informação. Poupança privada, o investimento foi dado no enunciado. Poupança privada tem no enunciado também. O SG tem que lembrar que ele é igual a T menos G. Isso, por sua vez, só que foi dado para a gente o T e o G a gente acabou de calcular. Então, o T é 80. 80 menos 70 igual a 10. E a poupança externa é o que foi pedido. Então, a gente pode usar essa igualdade que aqui está na primeira linha, do lado direito, para achar o valor do SE. Investimento, 50. Tem que ser igual a poupança privada, que é 10, mais poupança do governo, que é 10, mais o SE. Conclusão, que vai ser 50 igual a 20 mais SE. Podemos concluir que o SE é igual a 30 se eu não tiver comido mosca em algum lugar. Vamos olhar. Para isso existe o gabarito, para ajudar o professor. SE é igual a 30. Ok? Mais uma pessoa chegou. Estamos admitindo. Mais uma, admito. Então, agora a gente vai passar para o próximo, saldo em conta corrente. Essa aqui tem que lembrar também, o SCC igual ao SE com sinal invertido, com menos. Logo, SCC igual a menos 30, nem vou olhar no gabarito. Quando for olhar outro, eu já confiro. Então, esse aqui está feito. Falta o RLE e o PNB. Tem, se não me falha a memória, tem até mais de um caminho para seguir por aqui, mas então talvez fique um pouco diferente do gabarito, da abordagem do gabarito, mas não necessariamente será diferente, que eu não me lembro o que tem no gabarito. Mas eu me lembro que tem alguns desses exercícios que chega uma hora que você tem mais de um caminho para chegar em alguma ou outra variável, que a mesma variável aparece em mais de uma equação. Mas o que eu vou tentar aqui é o seguinte, essa igualdade, PNB é igual ao consumo, mais poupança privada, mais o T de estatu. Esse T de estatu é a arrecadação do governo. Tá? Vamos olhar, o C está no enunciado, o SP também está no enunciado, o T também. Então a gente tira rapidamente o PNB. O PNB vai ser vai ser esse consumo 300, mais a poupança privada que eu disse que é 10, mais o T que é 80. Então o PNB tem que ser igual, se eu não estiver confuso, 390, e eu vou agora olhar o gabarito e aproveitar e conferir o SCC também, que eu pulei. SCC menos 30, tá correto. E o PNB... Ah, tá, até eu falei, ó, tem mais de um caminho. Vocês podem ver que o caminho que eu fiz aqui no quadro, que eu fiz lá no quadro, é um pouco diferente desse que está aqui no gabarito, tá? Mas o fato, você chega no resultado correto. PNB é 390. Ou seja, da maneira que eu fiz no quadro, tem um caminho diferente do gabarito. Agora que eu já tenho o PNB, eu vou tentando achar um espaço para concluir, mas talvez dê aqui embaixo mesmo. A gente usa essa igualdade aqui, ó. PNB igual a PIB menos o RLE. Logo, o RLE é igual a PIB menos PNB. Que o PIB é 400, o PNB é 390. Então, se tudo tiver corrido como eu gostaria, vai estar escrito no gabarito que a renda líquida enviada ao exterior é 10. Tá aqui. Como eu falei, um outro caminho, mas o mesmo resultado. Tá? Pergunta. Perguntas sobre essa questão? Não?
Então, voltando aqui para lista. Acho que eu abri ela aqui, né? Está aberto no Firefox. Sim. Essa lista 1 das questões adicionais. Alguém quer pedir para fazer, por exemplo, a 2? Ou... Não? Então a gente vai passar para a lista 2. Aí se alguém quiser Pode fazer, por favor, professor. a questão 2? Isso. Ok. Então vamos de novo. O que a gente tem que fazer aqui é, eu vou deletar o quadro, quer dizer, apagar, limpar o quadro. Lembrando que ainda estaríamos falando da lista 1. Questão adicional, vai ser a questão adicional 2. Isso aí, perdão, está aqui no Firefox. Print screen. Aí tem esse país aqui chamado Braslândia. Aí a gente vem para cá, volta para o quadro, edita e cola. Ok. Vamos ver o que a gente consegue fazer. PIB nominal é o preço do ano vezes as quantidades de cada ano, multiplica e soma tudo. Então, isso aqui, item A. O YZão, usando a anotação da sala de aula, o YZão é o PIB nominal. Vai ser 4 vezes 2 mais 5 vezes 3. Então, 8 mais 15, 23. Y nominal de 2018. Ah, e se alguém achar que tem um erro, me avisa. Vai ser 6 vezes 4 mais 6 vezes 2. Então, é 24 mais 12, 36. Permita-me conferir com o gabarito. Ué? Ah, não, tá aqui. 23 e 36. Foi o que eu botei, né? 23 e 36? Sim. Perfeito. Item B. O PIB de 2018 a preço de 2017. Ou seja, a gente vai trabalhar com essas quantidades aqui, com esses preços aqui. PIB de 2018, ou seja, quantidade de 2018 usando os preços de 2017. Então esse que chama o Yzinho de 2018, ou seja, o Y minúsculo vai para o PIB a preços constantes, como a gente fez sala, vai ser 6 vezes 2 mais 6 vezes 3. Isso dá 30. Conferir no gabarito. 30. Perfeito. Então, a 1 a gente fez, a 2 a gente fez. Aí tem que calcular o item C. Taxa de crescimento do PIB real. Ou seja, estamos falando de quando você passa do PIB real de 2017 para o PIB real de 2018, qual foi a variação percentual de um ano, de um PIB para o outro? Aí alguém pode falar, mas a gente vai ter que calcular esse Y minúsculo de 2017, porque a gente tem que ter as duas variáveis. A gente tem que, para calcular a variação percentual, tem que ter essa aqui que a gente calculou no item B, e tem que ter essa aqui que a gente calculou. Não, a gente calculou, porque essa aqui é igual ao próprio Yzão. Mas se não lembrasse, poderia calcular. Vai dizer, o PIB de 2017 a preço de 2017 é pegar a quantidade de 2017, preço de 2017, é a conta que já está feita aqui. Então, esse item C, continuando aqui à direita, na verdade, nós estamos falando da variação percentual de quando a gente passa de 23 para 30. Tem mais de uma maneira de fazer isso. Você pode simplesmente, como eu fiz no gabarito, fazer essa conta aqui. Ou seja, que é a variação, o acréscimo, né? Que vai ser 7. 30 menos 23. 7 dividido pelo valor inicial. 23 vezes 100. Tá? E isso aí vai dar... Vou pegar aqui a minha calculadora. Fazer aqui rapidamente. Lembrando que se a resposta não for um número inteiro, a gente precisa usar pelo menos uma decimal.
Eu não sei o que eu coloquei no gabarito, se eu coloquei com uma ou com duas, vou botar aqui com uma. Aproximadamente 30,4%. Vou conferir o meu gabarito. 30,4% é o que apareceu ali no gabarito, tá? Essa conta. Só para não haver dúvida, isso poderia ser feito assim. 23 está para 100, assim como 30 está para X. Aí o seu X seria 130,4, tá legal? Posso até conferir aqui. X igual a 30, 100 vezes 23 divide. Sim, o X dá 130,4, para quem prefere fazer com regra de 3. Desculpe. Professor, Acho que é uma pergunta. Não. Só um minutinho, até eu lembrei do seguinte. Não, ok, no chat tem várias pessoas falando boa tarde para todo mundo. Normalmente, gente, com frequência eu não vejo quando alguém coloca uma dúvida no chat. Então, por favor, dúvida, ou abre o microfone e fala, ou levanta a mão. Aí uma jovem aqui ia fazer uma pergunta, eu acho que era a Fernanda, né? isso. Fala, Fernanda. É só sobre a prova mesmo. Eu não lembro se você falou ou não, mas a gente pode levar a calculadora? Sim, pode levar. Recomendo fortemente que faça isso. É um erro não levar. Tá? E só não pode ser do celular, tá? Tem que ser, mas só precisa das 4 operações. Então até a calculadora de camelô serve pro que você vai precisar fazer, tá ok? Tá bom, obrigada. E agora vamos fazer o item D. Já fizemos o C, fizemos o B, o A, o D. Pede a taxa de inflação mensurada pelo deflator do PIB. Então a gente tem que calcular o deflator do PIB. Eu vou usar o P, aqui vai ser o deflator do PIB. O P de 2000, e lembrando, o P, deflator do PIB, ele é calculado assim. É o PIB do ano no... PIB nominal do ano em questão, dividido pelo PIB real, vezes 100. O de 2017 vai ser igual a 100. Por quê? O Yzão de 2017 é 23. O Yzinho de 2017 também é 23. Então isso aqui é igual a 100. Lembrando, falei em sala uma vez, ou mais até. Não sei porquê, a convenção aqui... que você multiplicou por 100, então aqui coloca um percentual. O deflator não se coloca percentagem. Ou seja, então não coloca de percentagem aqui, é só o 100. Por quê? É a convenção, gente. Assim que decidiram fazer. Agora calcular o deflator de 2018. Vai ser o PIB nominal de 2018, que é 36, dividido pelo PIB real de 2018, que é 30, vezes 100. Isso aqui é igual a 6 sobre 5 vezes 100. Tá? Isso dá 120, se eu não estiver confuso. E aí, o que vai ser a taxa de inflação? Permita-me tentar finalizar nesse quadradinho, retângulo que eu estou desenhando aqui. A taxa de inflação de 2018 vai ser a variação do deflator, que é 120 menos 100, dividido por 100, vezes 100. Então, aí faz a questão de fazer conta, pegar a calculadora e fazer, mas 100 vai cancelar com 100, vai ser 120 menos 100, vai ser 20%. Nem precisa, como eu falei, o número é inteiro, não precisa nem colocar decimal.
Deixa eu conferir o meu gabarito aqui. Se meu deflator do PIB, se a minha inflação deu 20%, sim. Está aqui a inflação de 20% também. Perguntas sobre a lista 1. Ninguém falou nada, então vamos passar para a lista 2. Que eu tenho ela aberta aqui no PDF. Lista 2. São só 2 questões, eu acho, né? Sim, e são a mesma questão com números diferentes 2 vezes. Perguntas, então, senhores, sobre a lista 2. Ah, e outra coisa, vocês podem também ir fazendo, à medida que forem resolvendo a lista, olhando os exames antigos, vendo o que já podem fazer dos exames antigos. Tem algum exame antigo, deve ter uma questão como desse tipo aqui. Essa lista 2, alguém vai fazer pergunta, pedir para eu resolver alguma delas? Como é que vai acontecer, senhoras? Ninguém vai falar nada? Não é hora de ficar de haver timidez. Professor, você pode resolver a 1, por favor? Porque a 2 é praticamente é a mesma coisa. Aí, Mas é bem similar, só muda os números. isso. Aí você pode resolver, por favor? Tá, vamos tentar. Eu só estou achando que aqui está havendo um excesso de timidez da parte dos alunos. Mas tudo bem. A gente vai também. Aqui tem uma coisa nesse aplicativo. Eu mandei deletar tudo, um pedacinho não foi embora, que eu não sei porquê. Depois que você cola alguma coisa aqui, aquilo que você tinha feito, por exemplo, vou fazer aqui. O que aconteceu? Observe que tudo que está escrito em azul foi depois que eu colei essa figura aqui. Exceto a primeira linha aqui, lista 1, questão adicional 2. Então eu vou bater aqui no meu teclado, vou mandar deletar, deveria apagar tudo. Não sei por que não apaga aquilo lá. Então, tem uma maneira de eu apagar, mas eu prefiro simplesmente fazer o seguinte aqui. Criar um novo, arquivo novo. Não salva nada, abre aí um novo. É alguma das coisas desse programa que eu uso como quadro, que eu não entendo muito bem, mas também só uso ele nas aulas, não sou na aula remota, né? Porque, na verdade, quando eu comprei cheguei até a mostrar para uma das alunas, tá? A Vitória, que foi a primeira a entrar. Esse objeto aqui, chama mesa digitalizadora em português, Drawing Board, para usar, para poder escrever, para dar aula. Na época da pandemia, a primeira vez que eu tentei foi escrever no próprio editor de imagem do Word, o Paint, do Windows. Eu tive muita dificuldade, aí cavucando no YouTube, eu vi alguém sugerindo esse software aqui, e eu não sei porque é mais fácil, pelo menos para mim, escrever aqui, caligrafia melhor do que no editor de imagens do próprio Word. Então eu uso esse aqui, simplesmente por isso. Mas tem algumas coisas aqui que eu não entendo muito bem, que ele faz às vezes. O que acontece às vezes. Não é ele que faz, eu que faço e eu não sei reverter às vezes. Mas permitiu sobreviver durante a pandemia. Então, já fizemos, apagamos o quadro. O nosso objetivo no momento é pegar a lista, a questão 1 dessa lista, e jogar no quadro. Lá vamos nós. Editar, colar. Só um espacinho de nada acima para eu poder dizer de onde veio isso aí. Então isso é L2, ou lista 2, questão 1 essa. Gente, aqui o que a gente tem que lembrar é a estrutura do balanço de pagamentos, que eu vou tentar colocar aqui de forma abreviada. Coloca, lembrando que ele fica na vertical, saldo em conta corrente, aí vai ter algo chamado conta capital, depois a conta financeira e o item erros e omissões. E fazer um esforço para colocar esses itens dentro desse tópico, os itens corretos aqui dentro de cada um desses 4 grupos. Então, permito agora só um minutinho
Para abrir aqui, nota de aula 2 não está aberta. Tem que voltar aqui para onde estão os arquivos. Notas. Nota para o tópico 2. A gente vem aqui atrás. Isso aqui que eu estou falando. Então, assim, conta corrente, conta capital, conta financeira. E erros e omissões. Então, eu botei de forma resumida no quadro essa estrutura. Conta corrente, eu coloquei saldo em conta corrente, né? Talvez acho que é mais correto, de fato, colocar aqui conta corrente. Só que aí tem um pequeno probleminha aí pra gente. Tem que estender o outro. Mas tudo bem. Então aqui seria botar só. E esse aqui a gente tem que lembrar que é a tal conta. Esse outro CC vai ser a conta capital. Depois conta financeira e erros e omissões. Então, vamos lá. Aqui aconteceu uma das coisas que eu tenho dificuldade. Não sei porquê. Depois que eu dou. Bati no. Aqui se bater no. Desculpe, gente, eu me dei conta aqui. Esqueci de tirar o som desse aparelho. Tirar o som. Então, desculpe, tem que encaixar os tópicos aqui. Então, vamos lá. Esse. Vou tentar fazer o seguinte. Usar cor aqui. Já que essa palheta tem várias cores. Não é isso aqui, não. É aqui, desculpe. Tenho várias cores. Eu vou usar cor para classificar os itens. Item que eu marcar em azul entra na conta corrente. Item que eu marcar em vermelho vai estar nesse conta capital. Item que eu marcar em verde vai entrar na conta financeira. Item que eu marcar em preto vai entrar nesse erros e omissões. Então vamos lá. Balança comercial é um item da conta corrente. Balança de serviços, um item da conta corrente. Esse aqui também é um item da conta corrente. O conta capital ficou muito fácil, porque ali eu só botei um item mesmo. Esses outros 3 itens aqui, investimentos, derivativos e ativos de reserva, são itens da conta financeira. E não apareceu, erros e omissões não apareceu, então eu devo pedir. Inclusive, eu pedi para ele achar o valor do item erros e omissões. Aqui. Então vamos lá. O SCC saldo em conta corrente, SCC vai ser 200 mais menos 100 da balança de serviços mais menos 20 das rendas primárias e secundárias. E aí acabou. 100 menos 20, então o SCC é igual a 80, saldo de conta corrente. O conta capital está ali com 2, e aí tem então, desculpa, isso aqui eu fiz saldo da conta financeira. Saldo da conta financeira vai ser o 70, desculpe, menos 70, mais 10 dos derivativos, mais menos 30. Isso dá menos 70, mais 10, menos 60, menos 30, menos 90. Então, saldo da conta financeira igual a menos 90.
Aí eu pedi o saldo da conta erros e omissões e o valor da poupança externa. O valor da poupança externa é muito fácil. Agora, o erros e omissões, o que tem que lembrar é que a soma de todos esses itens aqui tem que dar 0. E o que... Então vamos lá, erros e omissões. Por causa de erros e omissões. Eu sei que SCC mais esse tal conta capital, o saldo dele, mais... Aí a Vitória quer fazer uma pergunta. Pode falar, Vitória. Obrigada, professor. Só uma pergunta. A parte do conta capital, ela entrou no saldo da... Não. Onde é que ela entrou? Só uma pergunta, porque o saldo da conta corrente foi o que a gente fez, saldo da conta corrente. O saldo da conta financeira foi o saldo da conta financeira. E o saldo da conta capital, teoricamente, o senhor não pediu na pergunta, porque já é meio que óbvio, porque é o único que tem ali na tabela, né? Sim, tá dado, Tá. é igual a 2. Top, beleza, só isso mesmo. Tá? Obrigada. Mais erro, soma disso tudo aqui tem que dar 0. Então o que, que a gente tem aqui? 80 mais 2, que é o conta capital, né? Conta capital, conta corrente 80, mais conta financeira, que é menos 90, mais erros e omissões, tem que ser igual a 0. Continuando na linha de baixo. Então, 82 menos 90, menos 8. Menos 8 mais erros e omissões igual a 0. Então, erros e omissões tem que ser igual a 8. O valor disso. Vamos conferir. No gabarito. Até eu botei só esses númerozinhos aqui. 80, vou puxar aqui para a esquerda. Vamos lá. A primeira coisa que apareceu 80 é a conta corrente. Menos 90, assim, essa, que saldo da conta financeira. Aparece o número 8, que é o erros e omissões. Aí foi pedido poupança externa. Poupança externa, tem que só lembrar, então isso seria a última pergunta, que essa tal de poupança externa, essa senhora, a gente discutiu isso em sala, é a saldo em conta corrente com sinal invertido. Então a gente calculou o SCC, isso aqui é igual a menos 80. Tá? Então o que foi pedido foi isso aqui. Este aqui também faz parte da resposta. Eram 4 itens, né? Este aqui e este outro aqui. SE é saldo externo? Não. Poupança externa. S é de saving. Da palavra saving. É como usar o S para denotar poupança. Vem do inglês savings. Tá? A primeira letra. Tá? Perguntas sobre esse exercício. Querem fazer o outro também? Uau! Vi um dedo movendo para baixo, acho que quis dizer que não há dúvidas, né? Vocês querem fazer outro? Ou vamos encerrar? Ou querem fazer outra pergunta? Pode fazer a outra. Ok, a lógica vai ser a mesma. Então vou tentar apagar isso tudo aqui. Desculpa, prefiro começar um quadro novo. De novo, uma das coisas que aconteceu aqui, eu bati no... chama a rodelinha do mouse. Aí eu não consigo botar de volta. Que aí não consigo botar em 100, fica lá 170. Sei lá, mais fácil abrir um arquivo novo. Não quero. Tá ali com 100%. Então agora pegar outra questão. Não, é lista 2. Então ainda vai ser. Deixa eu lembrar. Lista 2, questão. Só tem adição. Seria só a questão 2, né? Não faz sentido falar. Não tem. Só tem um tipo de questão na 2, né? Então, aqui agora eu vou dar aqui um print screen. E vou fazer a mesma abordagem. Vou usar cores aqui para marcar as coisas. Vou então usar azul para conta corrente. Cálculo da conta corrente.
Isso faz parte da conta corrente. Isso aqui também, opa, também, só que aqui também eu já entendi o que eu troquei. Eu devo pedir a balança comercial, sim, pedir o saldo da balança comercial. Ou seja, mas esses itens estão grupados. E esse aqui, posso dar... Não, alguém pode pensar que eu estou riscando, né? Deixa eu marcar aqui entre colchete. Não é que alguém vai olhar, tá errado, não. Estou realçando, está no mesmo grupo em azul. Assim como no exercício anterior, a conta capital apareceu aqui sozinha, já com o saldo dela. Apareceram 2 itens da conta financeira e o saldo da própria conta financeira. E vermelho é para a conta capital. E eu peço saldo de erros e omissões, saldo dos investimentos. Esses investimentos fazem parte da conta financeira. Então, marcar em verde aqui, vou usar. Contas, erros e omissões. A gente vai achar depois o valor da poupança externa, que é mais uma vez igual a poupança corrente. Saldo em conta corrente com sinal invertido. Então vamos lá. Trabalhar para o primeiro item, que eu usei o azul. O que a gente tem aqui? O saldo em conta corrente, que foi dado 220. Então, já está falando desse item aqui, ó, o azul. Daquilo que está em azul. 220. Deixa eu marcar aqui, começar daqui. 220, que é o saldo em conta corrente, é igual a balança comercial, que eu vou usar assim, SBC, para ser saldo da balança comercial, mais saldo da balança de serviços, que é 80, mais as rendas primárias e secundárias, que foi menos 30. Então, vamos ter aqui 220 é igual a SBC mais 50. Então, SBC igual a 220 menos 50. Então, saldo da balança corrente é igual a 170. Saldo da balança comercial, saldo da balança comercial, 170. Então, a primeira resposta está aqui. Para ele conferir no gabarito 670. O exercício está um pouquinho mais complicado que o outro, né? Que eu estou botando. O outro, você só somava os itens. Aqui você tem que fazer uma diferença. Deixa eu procurar agora aqui o gabarito. Está ali, 170. Professor, Tá certinho, fala. você consegue falar só, para ficar um pouco mais claro na diferença dessas duas questões, a diferença entre aspas, assim, da conta, do saldo da conta corrente para o saldo da balança comercial? O que faz essa diferença acontecer? Sim, só um minutinho. Desculpe, é isso aqui. Achei. A resposta está associada a esse item aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Porque eu estou usando essa estrutura aqui do balanço de pagamentos. Tá? Desculpa, vou ter que diminuir um pouco, que não cabe tudo numa página só. Zoom to, botar 180 deve dar. Não, deixa eu ver, talvez tenha que descer ainda mais. Pronto. Tá? O que está acontecendo aqui? Até, inclusive, isso aqui está feito. A tabulação, a hierarquia respeita a tabulação que eu adotei. Então, observe o seguinte, essa conta corrente está no mesmo nível hierárquico que os outros itens em negritos, tá ok?
Perfeito, ok. Bens e serviços está dentro da conta corrente. E a balança comercial, a balança de serviços está dentro desse item bens e serviços. Rendas primárias e rendas secundárias estão no mesmo nível hierárquico que bens e serviços, mas estão dentro da conta corrente. Tá legal? Entendi, fez sentido. Perfeito. Tá, então o que eu estou fazendo aqui é usando usando essa estrutura para calcular as estatísticas que a questão pede. Então o que aconteceu? No exercício 1, simplesmente eu dei o valor desse, o desse e da soma rendas primárias e secundárias de calcula a conta corrente. Agora eu mudei um pouquinho, eu dei esse, dei acho que esse aqui também, aí pedi calcule a balança comercial, mas a lógica é mais ou menos a mesma, essencialmente a mesma. Tá ok, Vitória? Ok, perfeito, professor. Muito obrigada, eu entendi. Nada. Então agora o próximo a gente vai atacar o conta capital, não tem nada para fazer, já está dado ali com 10. A gente tem que calcular aqui esse saldo dos investimentos. Professor, rapidinho também. Fala. Sempre vai ser nessa ordem? Não entendi o que você De pediu. conta corrente, conta capital e conta financeira? Eu poderia ter trocado, por exemplo, eu poderia pedir primeiro o saldo da conta erros e omissões. Suponha que eu tivesse pedido. Só que você não conseguiria fazer, que você tem que fazer os outros para poder calcular o erros e omissões, provavelmente. Tá? Mas já não tenho certeza. No exercício 1, se você não dava para calcular o erros e omissões sem ter feito as 2 ou 3 coisas que eu pedi antes, tá legal? Então a ordem não necessariamente vai ser sempre essa. Tá? Mas às vezes pode acontecer, pediu alguma coisa, pediu primeiro algo que você não consegue achar de antemão, mas depois isso que foi pedido primeiro, digamos, pedi 4 itens, o primeiro que eu pedi você não consegue fazer. Aí faz os outros 3, aí conclui que o primeiro pode ser feito usando os 3 que você resolveu depois. Pode até acontecer isso. Tá? Nesses exercícios, então eu posso trocar a ordem. Agora, essa estrutura que eu apresentei nas notas de aula, a gente discutiu em sala, que está aqui na tela agora, essa estrutura é essa aqui. Não pode trocar ordem, não. Pode, inclusive, quando a gente discutiu uns dados que o Banco Central do Brasil apresenta, ele apresenta nessa ordem. Conta corrente lá em cima, conta capital, conta financeira depois. Tá? E as omissões na última linha, se não me falha a memória. Sim, erros e omissões é a última linha lá pro Banco Central do Brasil, tá? Eu respondi? Respondeu, obrigada. Então agora a gente vai atacar a parte que a gente já usaram a cor verde, mas vou escrever em azul mesmo, que o verde acho que não aparece muito bem. Então o que eu sei que esses investimentos, vou botar aqui, o saldo da conta financeira vai ser igual a esse saldo, deixa eu colocar assim, saldo dos investimentos mais os derivativos, que eu estou abreviando aqui, mais os ativos de reserva. Então, o saldo da conta financeira foi dado, desculpe. Não foi? Sim, menos 240. Menos 240 é igual ao saldo desses investimentos, que é o que eu estou querendo, mais o saldo dos derivativos, 50, mais menos 100 dos ativos de reserva. Então a gente tem menos 240 é igual ao saldo dos investimentos, menos 50. Então, saldo dos investimentos é igual a menos 240 mais 50. Que é igual a menos 190. Menos 190.
E aí, permite dar uma olhadinha aqui. No gabarito. Menos 190. Que era o que tinha sido falado. Né? Isso. Aí depois eu pedi saldo da conta erros e omissões. E o valor da poupança externa. Permito-me trocar a ordem aqui, aproveitar esse espacinho aqui. E lembrar, isso aqui é importante, aparece em várias questões, essa poupança externa é o saldo da conta corrente com sinal invertido. Então a poupança externa é simplesmente igual, cadê a conta corrente? Foi dada no enunciado até, eu acho. Sim, na terceira linha, 220. Então, poupança externa, menos 220. Tá, isso é o último item. Esse aqui. Resta esse aqui, erros e omissões. Mas então o que a gente vai ter que lembrar é o seguinte, que saldo da conta corrente, mais o saldo da tal conta capital, mais saldo da conta financeira, mais erros e omissões, é igual a zero. Então o que a gente tem? Conta corrente, 220, mais saldo da conta capital, 10, mais saldo da conta financeira, menos 240, mais erros e omissões, é igual a zero. Então aqui, 220 mais 10, 230, menos 240, menos 10. Então, menos 10 mais erros e omissões é igual a zero. Consequentemente, o saldo do item erros e omissões tem que ser 10. Vamos ver se está isso lá no gabarito. Menos 10 e menos 220. Sim, 10 e menos 220. Então, isso, acho que encerrou a questão 2. Perguntas sobre essa questão 2? Ok. Outras perguntas? Professor, eu tenho uma pergunta. O senhor, tipo, até que eu deixei passar um pouco, mas não ficou muito claro para mim a conta da conta da parte da financeira. Tem como o senhor repetir para mim, por favor? Não ficou muito claro. Sim. Basicamente, os itens da conta financeira são esses três aqui em verde. Tá? Sendo que deu o próprio saldo dela. Esses investimentos ativos é um item da conta financeira. Então, acontece, o saldo da conta financeira é o saldo do item investimentos, mais os derivativos, que é 50, está aparecendo aqui na tabela. Cadê aqui? É isso aqui, tá? Mais o tal ativos de reserva. Então, o que acontece? Saldo da conta financeira foi dado. 240, negativo, né? Menos 240 apareceu aqui. Saldo de investimentos é incógnito. Então, aquele 240 ali tá negativo mesmo, né? Não é nenhum positivo, não. Tá, porque aqui no enunciado ele veio negativo mesmo. Tá. É só porque tem um risco ali, eu até falei, poxa, será que trocou o sinal porque é o post de alguma coisa? Foi uma falha Não, tá. quando eu escrevi. Você diz Beleza, aqui, não, tranquilo. era aqui, Isso, era isso. Não, era menos Sim. mesmo, tá? Porque às vezes, falei, aqui é um pouco pior para mim do que o quadro do mundo real. Não que lá a minha letra seja boa, mas que aqui ficou um pouco pior. Ok, mais perguntas sobre essa questão 2, gente. Ok, outras perguntas. Alguém falou que queria fazer uma da questão 1, sobre uma questão que eu não tinha passado, inclusive. Da lista 1, quer dizer. Era eu, a Fernanda. É a questão 4. 4. De questões para revisão. Isso. Aí a pergunta é: o que contribui mais para o PIB? A produção de um carro popular ou a produção de um carro de luxo? Por quê? Eu diria que é a produção de um carro de luxo. Porque o valor dele, o mercado vai ser maior, tá? Colocando assim, se você pensar, desculpe, tem mais de uma maneira de pensar isso. Vou colocar, acho que aqui seria mais simples. Um carro de luxo, se a gente avalia o PIB multiplicando a quantidade produzida vezes o preço do bem, tá claro? Pega um carro de luxo, digamos, sei lá, 400 mil reais.
Um carro popular, 100 mil reais. Uma unidade de cada um, quem contribui mais para o PIB? É o carro de luxo. Tá? Eu pensaria dessa forma. Ok, Fernanda, né? Sim, é que eu tinha pensado de uma forma diferente. Tipo, eu pensei, já que o carro popular é mais barato, vai ter mais gente que vai comprar e ia contribuir mais. Mas isso fez sentido o que você Ah, falou. não, tá. Não, aí o problema que tem é o seguinte. Vamos ver a questão. Ver como está escrito aqui em português. Eu já detectei diferença na tradução das questões que podia fazer uma diferença para a interpretação da questão. Em português está escrito o seguinte, essa questão, a gente está falando, desculpe, capítulo 10, né, que é o referente ao tópico 1, contas nacionais, questão para revisão 4, a Fernanda pediu para discutir, apesar de não ter passado, e eu vou ler exatamente a pergunta. O que contribui mais para o PIB? A produção de um carro popular ou a produção de um carro de luxo? Por quê? Porque foi falado um carro popular versus um carro de luxo. Então, para mim, lendo isso, para mim a pergunta é uma unidade de carro popular versus uma unidade de carro de luxo. Tá legal? Ah, tá. Então, tipo, seria só um mesmo. E para mim, a gente pode até tentar, depois de eu dar uma olhada no enunciado em inglês. Agora, confesso que eu fiquei curioso. Quando a gente terminar, se você tiver curiosidade, a gente abre aqui uma edição em inglês. Eu abro aqui uma edição, pego aqui uma edição em inglês do livro e dou uma olhada para ver como está a questão em inglês. Mas lendo aqui em português, do jeito que está colocado, é uma unidade de cada um. A outra pergunta é o que vai impactar mais o PIB? O país produzir e comercializar carros populares ou carros de luxo? Aí já seria outra pergunta, né? Mas ainda assim, aí a gente certamente não teria elementos para responder, porque a gente teria que parar e pensar, vão ser quantos carros populares e quantos carros de luxo? Aí vai depender dos preços. Essa outra pergunta, se fosse colocada assim, que eu acho que, pelo que fiquei a impressão, até a pergunta que você tentou resolver, é uma pergunta mais difícil, mais interessante, porém, só com o que está ali se for o enunciado for parecido com o que está aqui, não tem como responder. Tá legal? Sim. Tá? Perguntas? Ok, gente, então eu vou interromper a gravação.